Prepara que agora é a hora. Nossa senhora, essa daí tá ultrapassada. Vixe Maria, tem que tocar todas, hein? Tudo bem com você aí na sua casa? Hoje é dia 7 de março de 2014. Coração acelerado a mais de 100. Aê! Meu coração tá acelerado a mais de 100 porque a gente vai mostrar pra você o desembarque da nossa seleção brasileira ontem à tarde. E tem sonora lindo do Frederico Guedes. Ai, vovó. Tem a goleada do Santos ontem pelo Paulistão. A vitória magrinha do Palmeiras. E uma matéria especialíssima sobre o clássico Corinthians e São Paulo que rola nesse final de semana. Você não sai daí, tá, vovozinha? Que eu volto daqui a pouco, tá? Olha, sempre faz tão bem. Só de olhar teus olhos, baby, eu fico sem. Super Esporte de volta. Ontem à tarde, o Felipe Esboril acompanhou o desembarque da nossa seleção brasileira depois da vitória de 5-0 em cima da África do Sul. Júlio César, Jô e Fred falaram. A reportagem é dele, Felipe Esboril. Oi, Anitta, um abração para você, para o pessoal acompanhando o Super Esporte. Na tarde desta quinta-feira, parte da seleção brasileira desembarcou aqui no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, São Paulo, depois da vitória por 5-0 sobre a África do Sul. No último amistoso da seleção brasileira, antes da convocação para a Copa do Mundo, feita pelo técnico Luiz Felipe Scolari. Na opinião dos jogadores, ninguém está garantido no Mundial. Ainda falta 2 meses aí praticamente, foi o último jogo, eu acho que no meu modo de ver eu fiz um bom jogo, então agora é só aguardar ansiosamente. O que tinha que fazer já foi feito, agora é esperar dia 7. Já foi feito, graças a Deus, tanto no Atlético ainda tenho que fazer, como acho que dentro da seleção eu fiz o meu possível, fiz o meu melhor, agora é esperar o professor Felipe para o dia 7 fazer a convocação final. Eu acho que o grupo num todo está bastante confiante, né? Eu acho que após a Copa das Confederações esse grupo criou uma identidade bacana. Fizemos um ótimo jogo ontem, estamos no caminho certo. Ninguém se vê garantido na seleção, até porque a gente sabe como que é o futebol e a gente tem que sempre estar com essa desconfiança e procurando passar credibilidade e confiança para o nosso torcedor, para a nossa comissão técnica, para confiar na gente, a nossa torcida nos nossos clubes. E nós vamos conseguir isso aí no nosso dia a dia. Mas acredito eu que 80% a 90% do time, pelas convocações que ele vem fazendo, já está praticamente definida. A convocação será feita no próximo dia 7 de maio pelo técnico Luiz Felipe Scolari. Depois, a seleção brasileira tem mais 2 amistosos, um contra a Sérvia e outro contra o Panamá. Aí sim, a estreia contra a Croácia, dia 12 de junho, na Arena São Paulo, ou Itaquerão. Um abração para você, Anitta. Inteligente, como os nossos meninos da Vila, que seguem pintando 7 por aí. De virada, eles venceram ontem o Mojimirim fora de casa e com 29 pontos em 12 jogos, seguem como um dos favoritos ao título do Campeonato Paulista. Vamos aos gols. Em Mojimirim, os donos da casa saíram na frente do Santos com esse belo gol de letra de Fernando Baiano. Ainda no primeiro tempo, o Peixe fez boa tabelinha no ataque até Gabriel mandar de calcanhar para o lateral Emerson encher o pé. Belo gol, 1-1. Na volta do intervalo, o Santos não demorou muito para virar a partida. Aos 10 minutos, Cícero chutou forte, o goleiro deu rebote e Leandro Damião empurrou para dentro, 2-1. Mas o Mogi não se dava por vencido não, viu? Falta pela direita, a zaga do Peixe falhou e Magrão aproveitou para deixar tudo igual de novo, 2-2. Mas a alegria do pessoal do interior durou pouquinho. 2 minutos mais tarde, Rildo pegou de primeiro o cruzamento de Cicinho e fez o terceiro do Santos. A partir daí, ninguém mais conseguiu segurar o ataque do time de Oswaldo de Oliveira. Arouca, com um lindo voleio, fez o quarto do Peixe. Que golaço! E para fechar o placar, Lucas Lima pegou bonito para fazer o quinto e último gol do jogo. Final, Mojimirim 2, Santos 5.
Tudo muito bem, tudo muito bom, só que depois do jogo no estádio Romildão, em Mojimirim, Arouca foi alvo de racismo. Torcedores do Mogi xingaram o jogador de macaco. O atleta falou do assunto em entrevista ao repórter Felipe Camargo, da rádio ESPN, minutos depois do ocorrido. Vamos ver. Esse reconhecimento do torcedor aqui de um lado, contrastando com a situação lamentável ali daquele lado de 3 ou 4 gatos pingados ali. Isso aí é bom nem ouvir. Nem dar ouvido a essas pessoas aí. Pessoas não, nem sei se pode chamar como pessoa. A situação hoje em dia é difícil comentar, é difícil, mas acontece, não só no meio do futebol. Espero que alguém possa tomar uma providência muito severa aí, porque isso aí é lamentável. Bom, na entrevista coletiva, o técnico Oswaldo de Oliveira não quis falar sobre o assunto e disse que a melhor resposta era o silêncio. Já o Arouca emitiu uma nota falando sobre o ocorrido. É lamentável, ele disse o seguinte, é lamentável, inaceitável que ainda haja espaço para esse tipo de coisa hoje em dia. Isso só mostra que o ser humano ainda tem muito a evoluir e crescer, que não estamos nem perto de um mundo que viva com harmonia entre as pessoas e todas as suas diferenças. Tenho muito orgulho das minhas origens africanas e citou Leônidas, Romário, Pelé. O Arouca ainda disse o seguinte, acabou com a alegria pela boa atuação do nosso time, pelo gol que eu fiz, ou seja, pelo que deveria ser a essência do esporte. O futebol é um espelho da nossa realidade e isso não se resume apenas a xingamentos racistas. Continua matando e morrendo por torcerem por um time diferente do outro. Espero sinceramente que casos como esse sejam severamente punidos, pois enquanto isso não acontecer, nada vai mudar. A impunidade e a convivência das autoridades, a conivência das autoridades com as pessoas que fazem esse tipo de coisa são tão graves quanto os próprios atos em si. Somente discursos e promessas não resolvem a falta de educação e de humanidade de alguns. Vale lembrar que há menos de um mês o Tinga do Cruzeiro também sofreu racismo. Boa tarde, Guria. O que falar sobre essa situação ridícula, porque não tem outra palavra para ser usada? Boa tarde, Anitta. Oswaldo de Oliveira, com todo respeito, não é silêncio, não. Não é não falar nada. Tem que falar e muito, porque o problema não é só no Brasil, não é só em Mojimirim, não é só em São Paulo. É um problema que hoje está ganhando e muito peso no mundo. O gozado é que o mundo evolui e as pessoas involuem. Isso é muito estranho. Bom, como disse o Arouca, não dá para chamar de pessoas. Agora, lá tem lei forte que está tentando resolver essa situação. Aqui ainda ninguém se mexeu. Dizer que é lamentável é muito pouco. Dizer que estamos solidários a você, Arouca, acho que é até desnecessário, porque você sabe disso. É um profissional, é um chefe de família, é um profissional fazendo o seu trabalho, por causa de meia dúzia de imbecis aí. Eram uns 3 idiotas qualquer que estavam gritando lá do Mojimirim. Não justifica, não tem justificativa, não cabe mais no terceiro milênio uma situação como essa. Eu estou tentando entrar aqui no meu Instagram, que agora há pouco o Rivaldo, né, presidente do Mojimirim, falou que vai procurar nas câmeras lá do estádio identificar quem foram as pessoas que falaram isso. O que não vai ser difícil, porque a torcida foi pequena e providência precisa ser tomada, e providência enérgica, forte. Não é só ficar na conversa, não. Bom, rapidinho sobre a partida, o que você achou, de maneira rápida? Normal, o Santos viveu um momento de alegria, tem um time bastante leve, veloz, com pretensão e disposição e vontade e criatividade para fazer gols, e os gols saem com naturalidade. O Santos chegou agora a 30 gols marcados nesse campeonato. Isso mesmo. Supera bem o Palmeiras nesse quesito, por isso é o líder isolado. Muito bom. Vamos falar do Palmeiras, então. Vamos falar de um outro time que está tão bem, né, quanto o Santos do Arouca. O Palmeiras enfrentou ontem a Portuguesa no Pacaembu e com uma vitória magrinha venceu mais uma partida. A reportagem é dele, Alexandre Silvestre. O Palmeiras sobe para o gramado para vencer o Clássico e garantir vaga antecipada nas quartas de final do Campeonato Paulista. A Portuguesa, quarta colocada no grupo C, ainda sonha em passar de fase. Bons ingredientes numa agradável noite de quinta-feira. Pena que o público não é grande no Pacaembu, apenas 11 mil torcedores. O Verdão começa em cima. Aos 11, Henrique põe Fernando Praz para trabalhar. Juninho também.
E quando o Patrick invade a área, é solidário até demais. O Kardec estava babando para abrir o placar. Wesley arrisca, de longe, tirambaço de 30 metros, bonito. Aos 35, Eguren se contorce todo no chão. Acertaram a napa dele. O gringo é valente, não é qualquer dorzinha no nariz que vai tirá-lo do duelo. Vinícius apronta, chapéuzinho de cabeça e quase que o futuro papai marca um golaço. E a etapa inicial acaba em 0-0 porque o Allan Kardec testa para fora no último lance. A bola finalmente entra durante o intervalo. A torcedora Avante Palmeiras demonstra precisão e sutileza. Parabéns para ela, que capricho, hein? Ao contrário da moça, Juninho prefere encher o pé. 3 do segundo tempo, Palmeiras 1-0. E pressão para cima do Bandeirinha, que assinalou a falta. A Portuguesa empata em seguida. Porém, agora o auxiliar número 2 que invalida o lance, impedimento. O clima esquenta para a arbitragem. A Lusa bate na trave, só não empata com Leandro, porque Fernando Praz também está no meio do caminho. Reflexo impressionante do goleiro alviverde. Henrique obriga a Praz a se esticar inteiro. Que fase do Fernando. Para a seleção. Mais uma na técnica. Outra na coragem. Melhor momento da sua carreira? Eu respondi só pouco aqui. Eu acho que é um dos melhores momentos. Eu já tive excelentes momentos no Vasco, fases maravilhosas, mas eu acho que eu coloco essa fase no Palmeiras entre uma das melhores. Que goleiro brasileiro está jogando mais que você? Não sei. Meu pai acho que sou eu, né? Para mim ele está fazendo grandes jogos desde que começou esse campeonato. Está sendo um fator preponderante na classificação antecipada. O que não dá para pegar, né, Fernando? É esse passinho. Bom com os pés é o Bruno César. Invocado, cruza de letra. Marrento esse chuta-chuta. No fim das contas, apesar do susto nos acréscimos, Palmeiras 1-0. Nós usamos muita velocidade hoje, conseguimos pressionar pelos lados com o Patrick, com o Vinícius. Nós poderíamos ter sido já felizes no primeiro tempo, com as chances que criamos. Está de parabéns o grupo pela essa vitória importante, que não só nos dá a vitória hoje, como vai nos consolidar como o primeiro do grupo. Uma classificação antecipada, mas é o primeiro objetivo. Ao término do clássico, Argel Fux, com educação, mãozinha para trás, se aproxima da arbitragem. Cochicha algo. Qual a bronca? Só cumprimentar, amigo. Não, tudo bem, mas a avaliação amigo, que você fez... Só cumprimentar o árbitro. Tá bravo, homem. Na coletiva, entretanto, o técnico da Portuguesa deixa a ironia de lado e coloca para fora o sentimento de perseguição. A Portuguesa começa a ser o saco de pancadas, né? Principalmente no Brasil todo. Então, eu acho que é o momento da arbitragem, principalmente, ser um pouquinho mais imparcial. Ser um pouquinho mais equilibrado, né? Não ser tanto para um lado e menos para o outro, né? E hoje, praticamente no jogo todo, né? Teve lances na dúvida, sempre do Palmeiras. Bom, parabéns ao Fernando Praz, que novamente fez uma grande partida, e rapidamente nas redes sociais todo mundo tirou o sarro do Juninho ter marcado. Por quê? Por que ele é ruim, ele é fraco? Gente escrevendo assim, nossa, a fase é tão boa que até o Juninho, o lateral, marcou. Choro é livre, todo mundo sempre escala um cara no time para pegar no pé. Não cabe, não procede. O Palmeiras hoje é um time bem treinado, um time de muita disposição, grande candidato ao título. Volta o Valdívia, julgamento do Bruno César na segunda-feira. A Argel está fazendo um grande trabalho na luz. E de reconstrução é difícil, tem que ter paciência e parar com essa mania de perseguição. E nesse domingão, hein? No Pacaembu teremos o primeiro majestoso do ano, Corinthians e São Paulo. Apesar de estarmos só em março, muita coisa já aconteceu nesses dois grandes clubes paulistas em 2014. Confira nessa matéria especial de Jonas Campos. Corinthians e São Paulo, São Paulo e Corinthians. Até agora, em 2014, o único encontro entre os clubes foi nos bastidores, no ramo das negociações. O polêmico troca-troca envolvendo Jadson e Alexandre Pato esquentou o mercado e agitou o ambiente de clubes que começaram a temporada devagar dentro de campo. O timão de Mano Menezes iniciou o ano com 2 vitórias no Paulistão
Mas aí pegou uma sequência brava. 4 derrotas seguidas. Entre elas, a goleada sofrida no clássico contra o Santos na Vila Belmiro, 5-1. E foi justamente depois desse jogo que a crise se instalou de vez, com a lamentável invasão de torcedores ao centro de treinamento Joaquim Grava. O clima pesado contaminou o time, que seguiu mal no campeonato. O zagueiro e então capitão Paulo André, líder do grupo e também do Bom Senso Futebol Clube, arrumou as malas para o futebol chinês e deixou o Corinthians após toda a confusão. Com Jadson já integrado em um grupo cercado de incertezas, Mano Menezes tinha a missão de reerguer um time com situação complicada no grupo B do campeonato. Então veio o clássico contra o Palmeiras, a estreia do novo camisa 10 e também do volante Bruno Henrique, e um Corinthians com outra postura no empate por 1-1 diante do rival. Depois disso, liderado por Jadson, Romarinho e pelo garoto Luciano, o time embalou 4 vitórias seguidas e passou a sonhar com a classificação para a próxima fase. Já o São Paulo, que estreou com derrota no Paulistão, se recuperou rápido, ganhou o reforço do lateral uruguaio Álvaro Pereira e venceu 3 jogos seguidos. Mas a derrota por 2-0 no clássico contra o Palmeiras foi a prova de que o time ainda estava bem longe do ideal. A diretoria, ciente da necessidade de um elenco mais forte, trouxe o colombiano Pavon, o volante Souza e, claro, o Alexandre Pato, que não pode atuar no Campeonato Paulista por conta dos jogos que já fez pelo Corinthians. Aí o tricolor seguiu a vida com altos e baixos. O mau rendimento do time e do meia Paulo Henrique Ganso fizeram o Muricy mexer na equipe no clássico contra o Santos e deixar o camisa 10 no banco de reservas. O castigo parece ter tido efeito contra o 15 de Piracicaba, quando o Ganso deixou o banco, voltou a apresentar um bom futebol e mudou o jogo na vitória por 3-1 do tricolor. Depois, novamente com Ganso em campo e com 2 gols de Luiz Fabiano, goleada sobre o Audax no Morumbi. Corinthians ou São Paulo? No próximo domingo, mais um teste para 2 times que buscam engrenar em 2014. E para isso, nada melhor que uma vitória no Majestoso. Bom, já que o assunto é o clássico de domingo, vamos às últimas informações do Corinthians e do São Paulo. Apesar da boa fase e das 4 vitórias nos últimos 4 jogos, o técnico Mano Menezes já tem uma boa dor de cabeça para o clássico de domingo contra o São Paulo no Pacaembu. O treinador não vai poder contar com Jadson, que por questões contratuais não pode enfrentar o ex-clube em 2014. Com isso, o Mano trabalha com 3 possibilidades para a posição: Renato Augusto, Danilo e Emerson Sheik. Já o garoto Luciano, que marcou 4 gols nos últimos 2 jogos e é o novo xodó da torcida, é presença garantida para a partida do domingo. Nesta quinta-feira, o jovem atacante deu sua primeira entrevista coletiva desde que foi apresentado no Timão e, com certa timidez, falou sobre o bom momento que vive. Tá envergonhado, meu? Um pouquinho de vergonha, mas isso aí a gente vai se acostumando com o tempo. É um momento único, né? Muito gratificante para mim, estar vestindo a camisa do Corinthians e sendo iluminado em 2 jogos, fazer 4 gols. Então continuar na mesma pegada para não deixar cair isso aí. Quem também treinou com bola e pode estar à disposição para o jogo de domingo é o peruano Paolo Guerreiro, que debaixo de muita chuva trabalhou normalmente com os companheiros. Por outro lado, uma notícia preocupa a todos por aqui. Segundo o departamento médico do Corinthians, Romarinho, com dores na coxa esquerda, passa a ser dúvida para o clássico de domingo contra o São Paulo no Pacaembu. A comissão técnica aguarda a evolução do caso para saber se vai poder ou não contar com o jogador.
Do Centro de Treinamento Joaquim Grava, Jonas Campos para a TV Gazeta. Não poderia ter sido melhor a rodada desse meio de semana para o tricolor. Com a vitória frente ao Audax e a derrota da Penapolense para o 15, o São Paulo assumiu a liderança do Grupo A com 3 pontos de vantagem para a equipe de Penápolis. E o objetivo agora é se manter nessa posição para levar vantagem de jogar a partida decisiva das quartas de final em casa. Para isso, o tricolor tem mais 3 obstáculos pela frente. O primeiro deles é o clássico contra o Corinthians domingo no estádio do Pacaembu. E em campo, um tabu a ser quebrado. O São Paulo não vence um clássico há 1 ano e 2 meses. A última vitória, coincidentemente, foi contra o Corinthians no Brasileirão de 2012. Para o clássico do final de semana, o técnico Muricy Ramalho conta com força máxima. A principal novidade foi o lateral Álvaro Pereira, que retornou da seleção uruguaia e já está à disposição. A dúvida está no meio-campo, pela permanência ou não de Paulo Henrique Ganso, o que é mais provável. Se isso for confirmado, Luiz Ricardo vai ficar apenas como opção no banco de reservas. A concentração para o clássico, Anitta, começa logo mais à noite aqui mesmo no CT. Amanhã à tarde, o técnico Muricy Ramalho comanda o trabalho pronto e deve confirmar a equipe. Com Rogério Ceni no gol, Douglas pela direita, Antônio Carlos, Rodrigo Caio e Álvaro Pereira pela lateral esquerda. No meio-campo, Souza, Maicon e Ganso. No ataque, Osvaldo, Pabon e Luiz Fabiano. Do CCT do São Paulo, Osmar Garrafa para o Super Esporte. Bom final de semana, Anitta. Para nós também. Agora é o seguinte, o Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo está movendo uma ação contra o Corinthians que quer receber 6 milhões de reais para aquela invasão, uma tentativa de melhorar a questão da imagem. Corinthians sem Jadson, um teste. São Paulo ainda informação, exemplo do Corinthians. É um teste para as duas equipes acima de tudo. Sugestão de placar para a gente encerrar? 2-2. 2-2. Deixa eu mandar um beijo pra minha filha Júlia, que a gente não sabe se tá com hepatite, se tá com dengue, mas vai ficar boa, filha. Força aí, força aí. Um beijo para toda a nossa equipe aqui, porque segunda-feira é cenário novo, hein? Segunda-feira é cenário novo. E domingo é meu aniversário. Parabéns, parabéns. Neste domingo, 9h30 da noite, acompanhe os principais lances da rodada do Mesa Redonda. Assista agora Você Bonita e logo após, Mulheres. Que deixou ferida e que até hoje o quê? Faz parte da vida.